Fala galera, hoje estamos aqui para a gente fazer o raio-x da UEMA. Vocês que fizeram a prova da UEMA aí agora esse final de semana, dia 30, né? Hoje eu estou aqui com o professor Lira e o professor Gabriel, são os professores de História e Geografia aqui do curso Equação. Nós vamos hoje bater um papo, né? Fazer aquele raio-x, destrinchar as questões e bater um bate-papo aí, né, professores? Estamos aqui hoje para poder conversar, debater quais assuntos foram cobrados, como que trabalhamos no ano todo de preparação, para tentar esclarecer um pouco aí as dúvidas de vocês que estão aí do outro lado, beleza? Vamos lá. Boa noite aí, professor Lira. Boa noite, professor Gabriel. Ficam à vontade aí, olham para essa câmera aqui, conversa com os alunos, dê boas-vindas para eles, né não, edição? Vambora. Vamos lá, professor. Fica à vontade. Boa noite, galera. Professor Lira aqui com vocês. E eu estava comentando aqui nos bastidores com o Ebert, com o professor Gabriel, Luiz aqui, nosso garoto TI, e a gente estava aqui falando sobre a prova, né? E eu disse que eu nunca vi na minha vida, assim, dos últimos 5 anos, uma prova de humanas tão fácil como essa que veio esse ano. Prova muito fácil. A de história, Gabriel estava falando aqui para mim também, a de geografia. Então eu acredito e torço que para que todos vocês tenham gabaritado aí a parte de humanas, né? E de exatas também. E aí, Gabriel, qual foi a tua primeira impressão aí sobre essa prova? O que é que tu achou aí? Boa noite, pessoal. Boa noite, tudo bem? Realmente eu concordo com o professor Lira. Realmente a disciplina de geografia e humanas em geral, realmente eu acredito que a UEMA apresentou um nível de cobrança um pouquinho mais baixo, né, do que ela tem a tendência de cobrar. Como eu comentei na revisão, os alunos que viram a correção das questões, não houve cobrança, por exemplo, de termos muito específicos da geografia. Foi muito mais interpretação textual. O aluno que tivesse uma boa análise de interpretação textual, uma boa análise de gráfico, responderia tranquilamente a prova de geografia, talvez com exceção da questão de rios. Inclusive foi comentado nas revisões, inclusive foi comentado na última revisão antes da prova. Então, assim, acredito que realmente o aluno deve ter tido essa propensão mais fácil de ter gabaritado a prova de geografia. Beleza. Pessoal, então vamos começar aí com a questão 22, né? Vamos bater um papo aí sobre a questão 22. Aí o professor Lira e o professor Gabriel ficam à vontade aí para debater. Questão 22, coloca a prova aí que aluno chorou, tá chorando até agora. Aluno, te acalma, que é assim mesmo. A edição coloca a questão 22, aí o professor Lira pode estar fazendo comentário, o professor Gabriel, fiquem à vontade, viu? Questão 22 aí, muitos alunos aí reclamaram, né? Aí, vai aí, professor, comente. Bom, galera, é uma questão de idade média, né? E eu sempre falo nas aulas, embora eu não seja professor de História Geral, mas eu sempre digo e disse, né, que na UEMA sempre vem questões de História Medieval, Idade Média. E por quê? Porque lá na UEMA tem um programa voltado para a história medieval. E a professora Adriana Zíria, que é a professora que coordena esse programa, né, todo ano ela faz uma espécie de laboratório de pesquisas, de grupos de estudos, de simpósios, de congressos. Inclusive tem todo ano, final do ano, mês de outubro, novembro, acontece, né, um encontro de história medieval na UEMA que envolve o Brasil inteiro. Então é muito comum na UEMA vir história medieval. E veio uma aqui, ó, tá? É uma questão de Idade Média que se relaciona com, né, uma das obras literárias, que é A Espada e a Rosa. E a questão está dada, né, falando sobre a condição de trabalho durante a Idade Média. E é uma questão fácil de ser respondida. Até mesmo por eliminação dava para se responder essa questão. Porque, veja, a letra A ele diz ali, ó, os homens do campo eram escravos dos senhores feudais. E aí a gente sabe que na Idade Média não existia escravidão. Não havia escravidão na Idade Média. Então já eliminava a letra A. Já dava para cortar uma. Já dava para cortar uma. Letra B, ali, ó, os camponeses eram servos dos senhores feudais, devendo pagar taxações como a corvéia e a talha. Por esse motivo, a vida tornava-se difícil. E aí é uma questão que a gente sabe que
pertinente. Por quê? Porque o modo de produção da Idade Média era o modo de produção feudal, com base na terra, ou seja, a riqueza se baseava na posse da terra. Não havia dinheiro, não havia troca monetária, então era terra. E o trabalho era servil. Então, o modo de produção feudal, ele se caracterizava por dois elementos importantes: a posse da terra como riqueza e o trabalho servil. Então, ele está dizendo ali, ó, eram servos. Aí, letra B, mas se por acaso alguém pudesse ainda ter dúvidas, a letra C já dava para eliminar de cara também, porque ele diz ali, ó, os trabalhadores do campo eram as mãos e os pés dos senhores de engenho. Galera, não havia senhores de engenho na Europa. Por isso que eu disse, é uma questão fácil. Senhores de engenho existiram no Brasil, mas na Europa não tinha senhores de engenho. Letra D, os servos consideravam os senhores feudais como deuses, para quem deveriam trabalhar gratuitamente entregando parte de sua colheita. Por esse motivo, muitas vezes a comida faltava para as crianças. Senhores feudais não eram vistos como deuses na Idade Média, né? Você tinha ali outras figuras que eram vistas como figuras quase que divinas, como, por exemplo, os reis. Esses sim eram, mas os senhores feudais não. Letra E, os trabalhadores eram donos de sua força de trabalho. Também não, galera. Ó, isso só vai acontecer com a Revolução Industrial, que aí nós vamos ter a formação da classe operária e os trabalhadores, então, vão vender sua força de trabalho para aqueles que são donos dos meios de produção. Então, ó, por eliminação, você eliminava a letra E, letra D, mesmo se não soubesse a resposta. Dava para eliminar a C e a B. Ficava como a correta. Então, uma questão muito fácil sobre Idade Média. Até a gente olhando a questão assim, pensa que pode existir alguma pegadinha ali, né? Alguma coisa que possa levar ou induzir o aluno ao erro. Mas essa é a resposta. Letra B, sem medo. Aí até o cara de exato aqui, ó. Fácil. Fácil. Muito fácil. Pela primeira vez eu vi uma prova na UEMA assim, de nível muito, muito fácil. Né? De 5 anos para cá, essa é a prova mais fácil que eu já vi. Então é isso, eu acho logo essa questão como um nível fácil. Fácil, fácil. Perfeito. Então é isso, galera. Você errou ou acertou, ótimo. Se você errou, o professor já deu aqui uma mini aula para ti. Então, meu irmão, revise. Revise. Cola nas aulas aí do professor que tu vai tirar 10. Vamos lá, para a próxima. Próxima questão aí, Edson. Questão 23. Questão 23, a gente ainda tem questão de história, né, professor? Isso. Envolve história. Aqui é uma questão de ditadura militar. Professor, todo ano tem uma questãozinha de ditadura. De ditadura militar. Esse ano vieram duas. Duas. E eu sempre falo nas aulas, eu digo que a UEMA, ela sempre pauta as questões, principalmente, sobretudo de humanas, ela pauta as questões nas obras literárias. Sim. Sempre. Então, como a gente tinha uma obra literária, que era As Meninas, que tratava sobre ditadura militar... Passava nesse período, no exatamente. Caso, né? O contexto da obra era a ditadura militar, então eu falava constantemente em sala de aula. Pode esperar que vai vir alguma questão sobre ditadura. E o aluno ainda não acertou. Pois é. Professor dizendo, aluno, vai cair. Aí o aluno, não vai. E caíram duas. Não leu. Duas sobre ditadura. Duas questões sobre ditadura militar. Comente, professor, essa questão 23. E uma questão fácil, tá, galera? Outra questão fácil. Outra questão fácil, porque ele faz ali uma contextualização e faz um gancho com a obra As Meninas, né? E tem aqui um trecho da obra, inclusive, que fala sobre a questão da tortura, que fala sobre a questão da repressão. E aí... o comando da questão já te induz aqui, ó. A situação retratada no livro da Lígia Fagundes Telles denuncia uma nefasta situação vivenciada na ditadura militar. A tortura era realizada nesse período da ditadura contra. E aí, assim, a gente sabe que a prática de tortura, ela existe, ou começou a existir, desde o primeiro governo militar, né? Desde o Castelo Branco. Mas ela se tornou mais intensa depois... a tortura iniciou nesse governo. No governo Castelo Branco. Mas ela se tornou mais intensa e foi institucionalizada com o decreto do Ato Institucional número 5.
que foi decretado no dia 13 de dezembro de 1968, que era uma sexta-feira 13. Sexta-feira 13. 13, E aí instituíram, a tortura foi instituída. E ali o texto, né, fala exatamente sobre isso, a repressão, a tortura. Era uma questão que já se esperava vir. Sei, devido à obra. Devido à obra. Então o aluno já tinha na análise de obra, na obra, uma questão ou duas que ia cair batido. Já tinha ali na obra, tá? Na obra. Que vai cair alguma coisa. Vai cair. E eu falava desde o começo, desde quando saíram as obras. Eu disse, é uma obra sobre o contexto da ditadura e pode esperar que vai vir questões sobre ditadura. Vieram duas, essa aqui e mais outra. E aí você tem aqui, as assertivas, que são também facilmente descartadas para você chegar até a correta, né? Então, a tortura era realizada contra quem na ditadura? Indivíduos que haviam cometido crimes hediondos, como tráfico de drogas, estupros, punições consideradas forma de moralização da sociedade contra o regime. Não era só contra crimes hediondos, né? A gente sabe que a tortura era praticada contra indivíduos que faziam oposição ao regime. Então, qualquer indivíduo, qualquer grupo político, grupos sociais, posicionava contrário, movimentos sociais que se posicionassem contrariamente, esses grupos eram reprimidos e muitos poderiam ser punidos com a tortura, inclusive as lideranças. Né? Então, a letra B, pessoas com opiniões contrárias ao regime que lutavam pelo retorno da democracia, as quais eram combatidas de forma violenta por seu potencial de ameaça ao governo. E aí seria a letra B de novo, a resposta. Então, uma questão logo de cara, né? De cara, questão fácil. Ali ele coloca imigrantes, por eliminação já eliminava a letra C. A tortura não era aplicada contra imigrantes. Abusadores de criança, não apenas, e religiosos e também muito menos. Entendi. Então, seria a letra B. Letra B. Letra B. O senhor taxa essa aí também como fácil. Fácil. Muito fácil. Pronto, perfeito. Uma questão fácil. Aluno, professor entregou tudo aí para vocês, né? Nas aulas, nas revisões, né? Mostrando que poderia cair, ser cobrado devido à obra, tratar muito desse assunto. E o aluno muitas das vezes não leva a sério o que os professores estão falando, em aula, mostrando nas análises e tudo. E acaba que o aluno acaba perdendo uma questão fácil, né? E é isso. Então vamos para a questão 24. Ainda a questão 24 ainda é questão história. Já fomos quantas? É uma questão interessante essa aí, né? 24. Mas eu acho que ela é mais sociologia. Mas assim, está muito relacionado também com a questão da histórica, porque tratar sobre racismo e tudo, mas... Vai mais para sociologia, né? É uma questão mais sociologia. Isso, vamos pular para 25 então. É isso? É essa aí. 25. E aí? Maranhão. Rapaz, Maranhão, né, professor? Aí Maranhão. Chegou na... rapaz. Olha aí, meteram logo uma fotinha aí pro aluno. Eu fico até emocionado quando eu vejo uma questão dessa, assim. O aluno pegou logo uma foto. Rapaz, olha aí. Entregaram a prova pro aluno, meteram a foto. Pronto. A gente trabalhou uma questão sobre balaiada na última revisão do presencial. E eu discuti exatamente com eles, os que estavam presentes, eu discuti exatamente a questão da composição social e das motivações da balaiada. Motivações políticas e motivações sociais. É uma questão muito, muito pertinente. Eu também dizia, olha, é muito provável que venha questões sobre balaiada, porque nós temos uma obra, que é a obra da Maria Firmina dos Reis, né? Cantos à Beira-Mar, que é uma obra que trata sobre muitas coisas, inclusive sobre escravidão. E a balaiada foi um movimento que aconteceu aqui no Maranhão de escravizados e ex-escravizados que lutaram, né, sobretudo a favor da liberdade. Então, é uma questão bem, bem pertinente e fácil. Outra questão fácil. Geralmente eu vi as questões de balaiada da UEMA, eram questões assim de nível médio ou difícil. Essa aqui, fácil. Até por eliminação dava para responder, porque a questão pede ali, lá no final do comando da questão. É possível afirmar que esse movimento contou com a participação, ou seja, ele quer saber quais foram as categorias sociais que participaram da balaiada. Da balaiada. Quem participou.
E aí ela se torna assim um pouquinho melindrosa, porque ela coloca ali, por exemplo, a participação dos bem-te-vis. E aí muita gente pode não se atentar para esse fato de que os bem-te-vis tivessem participado, e Entendi. participaram. Eles eram os participaram também. Participaram, Certo. mas no começo. No Tá. começo. Quem eram os bem-te-vis? Era a galera que era ligada ao Partido Liberal, Entendi. aqui no Maranhão. No Maranhão tinham dois partidos, o Partido Conservador, que era chamado de Cabano, e o Partido Liberal, que era chamado de Bem-te-vi. Bem-te-vis. Bem-te-vi, por conta do jornal de mesmo nome, que funcionava ali na região onde hoje é a Praia Grande. Entendi. Aí eles tinham um jornal chamado Bem-te-vi, Bem-te-vis. e aí eles eram chamados assim de Bem-te-vis. Mas era Partido Liberal, Entendi. era o grupo dos liberais. E quem fazia parte do grupo dos liberais? A elite do Maranhão. Grandes proprietários rurais, né? Alguns profissionais liberais, como advogados, escritores, intelectuais, participavam do Partido Liberal. Então muita gente pensa assim, a balaiada foi um movimento popular, de base, de gente pobre, Sei. aí não se atenta, a elite não participou. Mas eu discuti muito com eles essas questões, inclusive na última revisão. Eu disse, olha, o Partido Liberal participou da balaiada no início, bem no comecinho. E por que o Partido Liberal participou da balaiada? Porque o governo do Maranhão, na época, era controlado pelos conservadores. O Partido Conservador, que também era formado pela elite. Conservadores e liberais, eles tinham a mesma origem social, era gente da elite. Sim. Gente, grandes proprietários rurais, né, comerciantes, os conservadores, muitos comerciantes portugueses participavam do Partido Conservador, então eles tinham a mesma origem social, era gente da elite. Agora sim, havia certas divergências políticas entre eles. Os conservadores, por exemplo, eles eram a favor de um governo mais centralizado, e os liberais, eles eram a favor de que as províncias, que hoje são os estados, tivessem mais liberdade e autonomia. Sim. Então o que é que vai acontecer aí? Os liberais, naquele momento, quando eles perceberam que a balaiada explodiu, e ela começa lá na Vila da Manga, perto de Caxias, quando Raimundo Gomes invade a prisão para libertar o irmão dele, que havia sido preso de maneira arbitrária. Sim. E aí ele invade a cadeia da Vila da Manga e solta todo mundo. É a partir daí que o movimento começa. O estopim para o movimento é esse. Né? E aí começam a participar várias pessoas, né? Das camadas baixas, dos estratos mais baixos da população. Vaqueiros, escravizados, gente que estava nos quilombos, os aquilombados, como se chamava. É aí que vem, por exemplo, Negro Cosme comandando 3.000 escravizados que estavam, né, no quilombo Lagoa Amarela. E aí o movimento começa a ganhar corpo. Nessa hora, o Partido Liberal entra para apoiar. Por que os liberais começaram a apoiar no começo? Porque eles queriam desestabilizar o governo dos conservadores. Entende? Aí eles apoiam. Só que, quando eles percebem que a balaiada está tomando um rumo que poderia atingir os interesses deles, eles abandonam. Aí passam a reprimir a balaiada. Estavam ali junto até quando tava bacana. Depois começou. Quando eles perceberam, por exemplo, que os balaios, como eles eram chamados, quando eles perceberam que os balaios queriam abolir a escravidão, quando eles perceberam que os balaios queriam, por exemplo, lutar pela posse da terra, aí eles começaram a entender assim, eles já estão começando a reivindicar coisas Da nossa área. que afetam nossos interesses. Entendi. E aí eles passam a atuar na repressão da balaiada. Então é uma questão fácil, porque ele diz ali, é possível afirmar que esse movimento contou com a participação de letra B, Duque de Caxias, importante liderança militar que apoiou os revoltosos. Não. O Duque de Caxias, que era o Luiz Alves de Lima e Silva, ele apoiou na repressão aos revoltosos. Entendi. Ele comandou as tropas do governo regencial na repressão. Né? O Duque de Caxias hoje é o patrono do Exército Brasileiro. E aí ele não estava apoiando. De cara, a letra B já descarta. Letra C, contou com o apoio dos cabanos, que eram liberais. Aí,
Tá ali, ó, cabanos liberais. Eu acabei de dizer aqui. Quem eram os cabanos? Conservadores. Conservador. Já manda pro saco a letra C. Entendi. Bem aí pelo nome liberais. Liberais. Já descarta. Porque eles eram conservadores. Entendi. De escravos e dos libertos, como o Negro Cosme, que foi anistiado. Talvez alguém tenha, assim, se perdido aí. Ah, Negro Cosme não foi anistiado. Ele foi punido com a morte. Pena de morte. Tá? Foi executado. E letra E, de vaqueiros como Raimundo Gomes, o cara preta, que ao final do movimento se aliou às tropas do Império Brasileiro. Também não, ele não se aliou às tropas do Império. Ele lutou até o fim, inclusive morreu em combate. Então, ó, por eliminação, a gente chegava na letra A. Quem fez parte da balaiada? Vaqueiros, escravos. E num primeiro momento, a simpatia, ou seja, dos bem-te-vis, o Partido Liberal. Entendi. Que depois passaram a apoiar a repressão do governo aos revoltosos, por não concordarem com as reivindicações do movimento. Letra A. Perfeito. Questão fácil. Questão fácil também. Facinho. Ô, professor, aqui, o cara dá uma viajada, né, cara? Massa. Pô, quando fala de história do Maranhão, eu me empolgo. Gostei, deu uma viajada aí. Eu entrei na história. Rapaz, até eu lembrando de coisas que eu não lembrava, né? Ô, massa, cara, massa. Gostei, só. Ainda tinha uma figuraça aí que apoiou o movimento, que foi Ana Jansen. Ana Jansen. Figura lendária do Maranhão. Muita gente assim, professor, Ana Jansen existiu? Existiu. E ela era ligada ao Partido Liberal. Ela era ligada ao Partido Liberal e, inclusive, quando ela percebeu também que o movimento estava tomando contornos que poderiam chegar a um momento de não poder mais ser controlado, ela começa a apoiar a repressão, inclusive mandando dinheiro para financiando as tropas do Duque de Caxias. Ana Jansen, né? A rainha do Maranhão. Rainha, né? Ô, massa, professor, tá de parabéns aí, viu? Até eu que não sou de humanas aí, cara, deu uma viajada aqui. E Maranhão, ser bem sincero, e Maranhão eu comecei a entender um pouquinho, assistindo suas aulas, né, ali. Olha aí. Cara, eu vou ser bem sincero, não gostava de... Porque ser bem sincero, nós maranhenses em si, eu digo nós, né, que todo mundo que é aqui, nós não somos ensinados a ter essa cultura de estudar a nossa terra. A nossa história. A nossa história. E a nossa história é rica, muito rica. Riquíssima. Eu escutando as suas aulas e tal, cara, isso e tal, pô, massa demais. Aí eu comecei a criar um apreço pela nossa história do Maranhão em si, que ser bem sério, ensino médio, é muito pouco trabalhado. A carga horária é pequenininha, né? Então acaba que o cara que é do Maranhão acaba não sabendo a sua história. Sabe a história de outro estado e às vezes esquece do seu. E a maioria das escolas hoje nem oferece mais. Pois é, mas aí no vestibular nós precisamos. Exatamente. Tem cara que não sabe isso. Aí é nessa hora que entra o curso Equação. Justamente, né? Com toda a bagagem do Maranhão pra galera. Justamente. Vamos lá. Questão 26. Essa questão 26 já entra aí com geografia. Como é que é? Morango do amor. Veio logo uma do morango do amor. Rapaz, já começou daquele jeito, né? Fazendo um comentário, eu achei interessante. Geografia nesse ano caiu muito atualidades, né? Percebe que isso foi um fenômeno cultural, um fenômeno social e econômico do Brasil em si. Maranhão também surfou nessa onda. Então, acho muito pertinente que cairia essa perspectiva a respeito do morango do amor. E o interessante é que ele pegou a onda econômica. Então, ele trouxe um pouquinho da questão social, mas também trouxe da questão econômica. E fazendo um comentário que é muito interessante, realmente existe uma defasagem muito grande de ensino, tanto de história do Maranhão, quanto de geografia. Eu vejo, principalmente dos alunos, uma carência muito grande de questões para que eles possam se basear e estudar. Né? Você tem pouquíssimos acervos de questões em concursos. A própria UEMA traz muitas vezes questões incipientes, 1, 2, às vezes anos que não trazem. Então tem uma carência muito grande de questões a respeito para fazer com que o aluno entenda, poxa, professor, como é que cai dessa forma determinado assunto? Então a gente trabalha com essas duas áreas, a gente tem que rebolar um pouquinho para poder trazer algo e entender e pelo menos ter aquela questão da adivinhação de como é que a banca vai se comportar. E graças a Deus tem dado certo nos últimos anos e a gente tem feito um bom trabalho, graças a Deus.
Então vamos lá, senhores. Então essa questão a respeito do morango do amor é uma questão que está envolvendo mais a questão econômica. E diz o seguinte, na reportagem jornalística, identifica-se como um tipo de relação econômica conhecida por... Então se você perceber, você tem uma questão aqui. Primeiro, a palavra logística aérea da fruta no Brasil. Quando eu falo logística, eu entendo na geografia de maneira muito simples. Eu estou falando do transporte, do translado do produto, desde o seu processo ali de cultivo e muitas vezes de colheita até a destinação final, seja no fornecedor, seja no cliente. Então, quando eu falo desse processo de logística, eu tenho duas vertentes que eu tenho que levar em consideração. Eu tenho que levar em consideração a vertente da velocidade. Eu preciso ter um deslocamento da melhor forma possível e essa velocidade vai estar atrelada ao custo. Então, eu estou falando ali do dinheiro, eu estou falando ali da forma mais econômica possível. Então, olha o que nos diz. Segundo dados de uma grande companhia aérea, o transporte de morangos no Brasil cresceu 826% no primeiro trimestre de 2025. E aí o aluno já pode fazer aqui uma concatenação com a informação. Viralizou nas redes sociais. Então percebe que se viralizou nas redes sociais, significa que a demanda pelo produto aumentou. A procura pelo produto aumentou. E isso traz, como empresário, se a demanda aumenta, o que vai acontecer com a minha questão do lucro? Poxa, eu vou cobrar um pouquinho mais caro. Eu vou aumentar o preço desse produto, por quê? Porque a demanda está alta, preciso surfar essa onda. Eu preciso também melhorar esse processo da oferta, eu preciso melhorar a logística, o transporte, o translado para chegar naqueles que estão demandando. Então aqui o aluno ele já tinha uma noção básica da relação econômica que seria cobrada pelo texto. Então uma perspectiva, olha aí, não tem nada de geografia, uma perspectiva de interpretação. Então a prova de geografia desse ano ela foi muito interpretativa, ela foi muito desculpa o termo, né, da malandragem do aluno de observar as entrelinhas e, poxa, o texto está se relacionando dessa forma. Então, olha o que diz. Na reportagem jornalística, identifica-se como um tipo de relação econômica conhecida por formalidade e informalidade, em que a atividade iniciada de forma artesanal atingiu o grau de formalidade ao se especializar, fato que muitas pessoas se especializaram nesse produto. Muitas pessoas, de fato, começaram a abrir empreendimentos e colocou nos seus cardápios este aperitivo, este doce, de tais formas que tinha morango do amor sendo vendido por mais de R$2.000. Verdade. Teve empresários que fizeram isso. Mas não é o que o texto está retratando, não é a relação econômica de formalidade e informalidade. Nós sabemos que no Brasil o setor informal surfou muito nessa onda de lucro, mas não é o que o texto está retratando. Capital e trabalho. Capital aqui, como eu digo para os meus alunos, capital na geografia é uma palavra que tem um plurisignificado. Capital eu tenho como sede administrativa de um território, e aqui eu abro um parênteses, o pessoal tende a confundir. Capital nem sempre é a cidade mais rica de um território. A gente acha que capital é a cidade mais rica. Não. Verdade. Porque se fosse por isso, a capital do Brasil seria São Paulo. É verdade. Né? Então, não é a cidade mais rica. Então, o aluno tem que entender na geografia que você tem um centro político-administrativo e que de lá emana as decisões. Então, você tem ali, por exemplo, mais precisamente a sede executiva enquanto capital. Agora, existem situações que a capital acaba coincidindo com a questão da riqueza. Mas o Brasil é um exemplo de que não é bem assim. Verdade. E na geografia, a capital sempre está atrelada também à questão monetária, questão de dinheiro. Tá? Então, você tem esses dois significados. Como eu não estou falando politicamente no sentido de capital, aqui ele está falando do quê? Da questão monetária, da questão do dinheiro. Então, eu tenho dinheiro e o trabalho, traduzindo aqui a perspectiva do capital, em que à medida que se fornecem meios e se agrega valor, a produção, trabalho empregado, tende a aumentar. Na verdade, sim, quando eu falo a respeito de agregar valor, significa que eu pego uma matéria-prima simples e por meio de um processo industrial ou por meio de um aperfeiçoamento deste produto, eu aumento o meu preço. Então, por exemplo, no Maranhão, nós temos a produção de soja. E muitas vezes essa soja ela é exportada in natura, isto é, eu pego os grãos e simplesmente envio à Europa. Como é que eu posso agregar esse valor? Eu pego este grão, trago para um processo industrial e transformo, por exemplo, no óleo. Deixo ele embalado e vendo. Percebo que eu consigo fazer com que o meu produto ganhe valor. Então, no Brasil, ao invés de eu vender in natura por grande quantidade para que eu obtenha lucro,
Eu pego um processo industrial que gera emprego, não preciso da grande quantidade e exporto um produto mais valorizado no mercado. Tá? É isso que o texto está falando? Não, porque não existe um processo de agregação de valor no sentido do trabalho, mas sim da informalidade. Então, não está relacionado ao texto. Agora, olha a letra C. Demanda, um aumento de 826% na entrega, na logística desse produto e oferta. Essa oferta que está atrelada a esses produtos e as pessoas que estão comprando. Então, demanda e oferta, em que a demanda repentina, porque foi um surto na rede social, viralizou, alterou a dinâmica da oferta. Desde que a produção agrícola, que é o processo inicial, até a logística que tende a chegar no consumidor final. Então, letra C é o gabarito. Letra C é o gabarito. Perfeito. Distribuição e acumulação. Aqui a gente não está falando do processo acumulatório destes produtos em estoque, não Sei. houve esse termo, na qual a distribuição do valor ao longo da cadeia de produção permite a acumulação. Eu falo aos meus alunos, não é uma tendência do nosso modelo de produção, da fase capitalista que nós estamos vivendo, a questão dos estoques. Eu gosto sempre de usar o exemplo de peças de carro. Se você tem carro, se você tem moto, e alguma peça específica quebra, e você vai na concessionária, você vai na autorizada, o que eles vão te dizer? Mas eu não tenho essa peça, mas se você quiser, a gente vai pedir para o fornecedor, para que esse fornecedor traga essa peça, e daqui a 90 dias essa peça chega a você. Por quê? Porque no nosso modelo Toyota, os estoques não são bem vistos. Porque se a peça fica presa, a empresa já gastou o dinheiro para a produção, já pagou aquele funcionário e ela não vai ter o lucro. Isso, inclusive, o professor bem sabe, foi uma das fontes da crise de 1929, da superprodução. Exatamente. Então, não é interessante para a gente hoje o processo acumulatório. Tá? Então, você não tem, muitas vezes, grandes quantidades em estoque. Por quê? Porque não é interessante. Então, para nós, hoje, na questão capitalista, na questão econômica, o importante é um just in time, que é aquela produção em tempo certo. Então, por exemplo, eu quero 1000 Hilux, 200 da cor branca, todas as outras pretas. É isso que você quer? Para quando? Então, ele vai produzir exatamente as 1000 Hilux, 200 da cor branca, De acordo com a demanda. de acordo com a demanda. E aqui, que, inclusive, fortalece a questão da letra C. Né? Então, letra D, não. Globalização e consumo, em que a circulação internacional do morango, primeiro, não falamos de circulação internacional. O aluno poderia até cair nessa, porque globalização, rede social, você tem a questão das redes de informação, todo mundo fica sabendo ao mesmo tempo, e consumo. Poxa, eu estou consumindo um morango, tem uma demanda maior, ele pode se confundir. A partir do momento que eu vejo o processo de circulação internacional e não aparece no texto, a gente já elimina a questão. Então, letra C, com certeza, é o gabarito. Questão fácil, interpretativa. Então, grava fácil. Não tinha segredo. Entendi. Não tinha segredo. Não apareceu nenhum conceito geográfico que levasse o aluno a erro. Bastava a questão. Entendi. Então, questão 26, letra C. Pronto. Letra C. É isso. Olha lá. Então vamos lá. Para questão, questão 26, letra C. C. C de casa. Isso. Vamos lá, para a questão 27. Opa. A chargezinha, né? E aí, foi falado isso em aula. Eu até comentei, pessoal, COP30, COP da Amazônia, é um foco. E aí muitos alunos questionaram, professor, mas a COP só vai acontecer em novembro, dia 10 a dia 21 de novembro. A prova já não vai estar feita, pessoal, mas as informações e reportagens a respeito da COP30 já estavam sendo formalizadas. Desde o ano passado já estava há muito tempo. acontecendo. Então, você tinha dali um processo de extração de informações muito importante. Verdade. Semelhante ao que aconteceu, por exemplo, nos anos anteriores, quando, por exemplo, pegaram aquela situação da depredação da estátua ali no olho d'água, em que a questão baseava-se exatamente numa matéria que saiu no Emirante. Exatamente. E o gabarito estava na matéria. Entendi. Então, percebe que foi uma situação isolada, que eles estavam ali atentos a uma qualidade e pegaram a questão. Então, aqui, eles beberam da mesma fonte. Entendi. Na COP30, eles pegaram informações que estavam acontecendo antes. Então, o que nós tínhamos ali? Nós tínhamos uma situação muito caótica, né? Uma situação caótica organizacional, uma organização caótica política e uma grave crise institucional no próprio Estado, sede.
porque passou por um período de crise a respeito de algumas situações Umas coisas estavam acontecendo lá. legislativas que acabou balançando o evento e o governo em si. Então o aluno tinha que estar atento a Tinha que isso, estar né? atento a isso. E talvez a questão mais forte, e a UIMA nem teve eu digo aqui, não é nem por maldade, mas a UIMA não teve nem a sensibilidade de talvez pegar um outro aspecto que não fosse tão óbvio. Sei. Porque a questão está aqui se referindo, e aqui a gente vai observar a ironia, exatamente relacionada à hospedagem. Sim. Né? Que qual foi um dos problemas? A questão do aumento da especulação imobiliária exorbitante. Altíssima. Exorbitante é que você tinha, por exemplo, estabelecimentos que cobravam R$ 60 a diária, né? passaram a cobrar R$ 6.000, R$ 5.000 a diária, sem que houvesse nenhuma melhoria física ou Física no de ambiente, infraestrutura que, como eu posso Se dizer, sustentasse esse aumento, né? sustentasse e Justificasse, esse aumento. né? Tanto é verdade, por exemplo, que 3 meses antes da COP acontecer, muitos dos países signatários que iam participar estavam cancelando suas participações justamente pelo processo de dificuldade de conseguir acomodação em preços exorbitantes. Então foi uma situação que estava sendo vinculada massivamente nas redes, estava sendo vinculada inclusive dos meios de comunicação, seja de oposição, seja não de oposição, mas era um fato. Não é politicagem, é um fato. Era um fato. Aconteceu. Né? Também teve a questão dos transportes, a questão da violência, né, da questão ali dos patinetes, né, que teve. Então não caiu sobre isso, mas caiu sobre justamente a questão da hospedagem, e é isso que a charge está ironizando, né? Falando a respeito ali um processo da manjedoura ali no estábulo, e dizendo, e nesse preço, olha a palavra preço aí, nesse preço é o que temos. Então você percebe que o sujeito ele está pegando um preço exacerbado para aquilo, a infraestrutura que está sendo oferecida. Então, o aluno, observando isso, ele já vai ter um feedback. Meu Deus, ele está falando da questão hospedagem e preço. Se eu achar a alternativa, é ela que eu marco. Então, vamos ver se é isso mesmo. E aí, ó, a ironia presente no texto, considerando os aspectos socioeconômicos, está centrada na ausência de infraestrutura, como espaços para reuniões, insuficientes para acordos e para negociações entre as delegações. Beleza, será? Mas perceba que aqui não está relacionado necessariamente aos preços. Houve a ausência de infraestrutura oficial? Não. Houve ali infraestrutura oficial para que houvesse as reuniões. O problema não foi essa infraestrutura. O problema foi os preços. Tanto é que o governo brasileiro, por exemplo, numa questão de aluguel dos transatlânticos para que as delegações pudessem estar acumuladas, gastou mais ou menos R$ 300 milhões. Muita grana. 300 milhões de reais para acomodar essas pessoas. Entendi. Sem contar os acordos que eles tentaram fazer com as questões hoteleiras e tudo mais, e que muitas vezes não deu certo. Né? Então, a letra A não é uma realidade. Letra B, ação do desmatamento nas áreas da Amazônia para a construção de infraestrutura e manutenção das ações do evento. Houve um processo da construção de esqueci agora o nome, de um local com mais ou menos 19.000 quilômetros quadrados, justamente como infraestrutura desse evento. Mas não é o texto que está falando, não é a ironia. Não é a ironia. Né? Letra C, especulação imobiliária, perfeito. Dificultada pela aquisição de imóvel pelas delegações de países subdesenvolvidos. Opa, aqui está o erro. Não foi só os países subdesenvolvidos que vieram para cá que tiveram dificuldade. Entendi. Os países desenvolvidos de primeiro mundo, ricos, também tiveram. Entendi. Então, uma dificuldade para todos. Todos, não foi só desenvolvidos. Tanto é, por exemplo, que a Áustria estava cotada para participar, desistiu. Não vieram. Né? A escassez de meios de transporte e de incentivos para a participação de organizações da sociedade civil, não foi isso. Tá? Não foi isso que aconteceu. E olha só, falta de preparo relacionada a hospedagens, com oferta insuficiente de alojamentos, muitos não tinham, e com preços exorbitantes. Então, esse é o gabarito, letra E. Mais uma vez, o aluno que tivesse, pelo menos ali, o mínimo conhecimento de atualidades responderia. E se tivesse também uma interpretação textual, já perceberia que na própria imagem já tem lá preços. Hospedagens, então, tranquilo. Questão fácil. Muito fácil, muito fácil. Pronto. E considero aí bem mesmo aquém do que a UEMA tende a cobrar. Entendi. Bem tranquilo.
A UEMA foi boazinha com o aluno. Foi boazinha. Foi boazinha, né? História também. História, Foi foi boazinha. Né, pro aluno ali que não Porque conhecia eu já muito vi umas Legal. questões de história da UEMA. É, Pô, o cara ia buscar lá no cantinho, no livro, tinha uma observaçãozinha lá, eles pegaram e fizeram a questão. exatamente. Então, letra E. Beleza. A Gravado. UEMA entregou de mão beijada. Vamos deixar. Pronto. Duas questões de atualidades. Entendi. Bem tranquilo. Era só o aluno ter assistido um pouquinho de jornal, lido alguma coisa ali, até na rede social mesmo, que ele tava direto na rede social. Perfeito. Beleza. Vamos para a questão 28. Essa 28 eu entrego aí nas mãos do professor. Que é Vamos uma lá. questão mais relacionada, ao meu ver, em história. Aham. Mas a gente pode dialogar. E isso, a gente, porque tranquilo. a UEMA esse ano fez uma junçãozinha, né? Sim, Como deu foi uma aí? misturada. Deu uma misturadazinha, né? Para confundir a cabeça do aluno que estava despreparado. Mas é como o professor está dizendo, essa é outra questão de ditadura militar. É uma de ditadura. Ditadura. Se o professor quiser fazer um comentário. Então vamos lá, fiquem Bora lá. à vontade. Vamos A lá. gente interage. Ó, Rapaz, estamos aqui para isso. É uma questão de ditadura, né? E novamente ali fazendo um gancho com o livro As Meninas, da Lígia Fagundes Telles, e fala ali sobre, né, novamente a questão da repressão. Da repressão. Né? Tem um pequeno texto ali, que foi extraído do livro, sobre o desaparecimento do personagem, o Eurico, Sei. que sumiu. Sumiu, né? E aí ela faz um reporte, né, desse personagem e uma comparação com o que aconteceu, com o que ocorreu com o personagem do filme Ainda Estou Aqui, né? O filme que foi agora campeão do Oscar, que ganhou Aham. e tal, e que fala sobre o Rubens Paiva, né? Que era o deputado que foi levado para prestar depoimento e acabou Sumindo. desaparecendo e a família nunca mais o encontrou. Encontrou, né? Então ela faz essa associação do personagem do livro com o personagem Do do filme, filme, que é um personagem real, baseado lá na vida do Rubens Paiva. Então, o comando da questão diz assim: considerando o período da ditadura militar, o episódio acima exemplifica a seguinte ação do Estado brasileiro. E aí, por eliminação, também dava para se chegar à resposta nessa questão. Entendi. A letra A ele diz ali, ó, normatização da censura como medida de distensão política. Ou seja, distensão aí seria a abertura, né? A abertura para a democracia. E a abertura para a democracia se deu de maneira contrária ao que está dizendo a assertiva. Porque a assertiva diz normatização da censura, ou seja, vamos normatizar, vamos legalizar a censura para fazer a abertura. E não foi isso que ocorreu. Né? Essa distensão política ela aconteceu a partir de 74, né? Todos os historiadores que estudam a ditadura militar são unânimes em dizer isso. E aí ela começa, a partir de 74, exatamente com o enfraquecimento do regime digamos, a extinção das medidas de repressão, né? A partir de 74. Em 78, por exemplo, no dia 13 de outubro de 78, com o ato, a emenda constitucional número 11, eles extinguem o AI-5. Então, já era uma medida de abertura. A letra A gente poderia descartar. Por quê? Porque a censura é o contrário de distensão. Não houve abertura com censura. Não houve democracia ou abertura para a democracia com a censura. A letra B, institucionalização da repressão. Aí, beleza. Né? É o que está dizendo ali, ó, no texto. Nós temos ali dois personagens que foram alvos, né, de repressão. Então, institucionalização da repressão como política para a manutenção do poder. Ou seja, é uma questão parecida com a anterior, que trata sobre a repressão aos grupos de oposição. Né? Nós temos ali a figura do Rubens Paiva, que foi um deputado, quando ele foi, digamos, levado para prestar depoimento, e ele já não era mais deputado. Já havia deixado a função. Mas ele atuava num processo que ajudava pessoas que eram perseguidas ou monitoradas pelo regime. Então, por fazer parte de grupos assim, ele passou a ser monitorado também
e foi então levado a prestar depoimento e provavelmente sumiu e provavelmente foi torturado e morto nas dependências lá do local onde ele foi levado, né? Então seria letra B, institucionalização da repressão como política para a manutenção do poder. Letra C não seria construção de uma rede social sem referência a costumes e a valores religiosos. É uma assertiva que destoa do texto e do próprio comando da questão. Então, a letra C, a gente já de cara já dizia, já eliminava. Letra D, limitação de ações persecutórias a parlamentares e artistas. A gente vê ali que essas ações persecutórias não estavam limitadas, né? Que elas agiam e aconteciam de maneira sistemática. Letra E, manipulação das Forças Armadas pelo Congresso. Também não. Por quê? Porque naquele momento o Congresso, né, e quando a gente fala de Congresso, nós estamos falando das duas casas, né, das duas câmaras, a Câmara dos Deputados e a Câmara do Senado. Então o Congresso estava sob monitoramento do regime, constantemente. Ah, mas havia um partido de oposição. O partido de oposição era o MDB, mas essa oposição era controlada. Então havia um limite para que essa oposição ocorresse. Se essa oposição fosse para além do limite estabelecido, né, a repressão viria com força. Então, letra E também, por eliminação, já descartava. Entendi. Letra B, sem medo. De olho fechado. De olho fechado. De olho fechado. E essa aí, seu carimba, fácil, médio? Fácil. Pronto. Fácil. Rapaz, eu tô vendo que a UEMA foi uma mãe pros caras. Né? A galera do Equação tinha a obrigação de gabaritar História e geografia. História e geografia. Que foi dado mesmo. Concordo plenamente. Obrigação eu de que não gabaritar. estudei, tô vendo que as questões estavam fáceis. Não estavam difíceis. Praticamente as respostas nas próprias alternativas. Exatamente. Vamos lá, questão 29. Opa, essa é a geografia. E aqui eu vou beber um pouco da fonte do professor, né? Que ele disse que a UEMA tende a cobrar muito a questão da ditadura militar, né, com anos consecutivos. Com a UEMA, em questão de geografia, não é muito diferente. Ou ela vai falar a respeito de sustentabilidade ambiental, ou vai falar alguma perspectiva de globalização. Então são termos batidos. Nossa, Inclusive, acredito que na questão de biologia caiu alguma coisa relacionada à globalização. Mas aqui você tem a questão de sustentabilidade, né? Então vamos lá, olha o que diz o gráfico a seguir, e aqui é uma análise de gráfico, então não muda muito da interpretação textual. O aluno bateu o olho, ele consegue identificar pelas informações, provavelmente, o possível gabarito, né? Então ele diz o seguinte, o gráfico a seguir apresenta dados comparativos em relação às questões de mobilidade urbana. Ah, professor, mas eu não vejo a perspectiva de sustentabilidade. Olha, se eu tenho um modal de transporte, hoje a tendência é que nós buscamos o quê? Um modal de transporte menos poluente possível e que, conjuntamente, traz o quê? Uma melhor qualidade de vida. Verdade. Então, hoje é uma tendência, nossa, é uma tendência social, uma tendência urbana à volta nas questões naturais. Então, por exemplo, você vê muitos condomínios com nomes de natureza, você vê muita valorização das áreas arborizadas, verdes, nos centros urbanos. Então, é uma tendência nossa, não só geográfica, mas histórica e também social, sociologia. Então, vamos lá. Analise para responder as questões. Sempre digo aos alunos, quando você se depara com um gráfico, quando você se depara com um mapa, não há necessidade de desespero. Muitas vezes, já falei aos nossos alunos, muitas vezes a resposta está ou no gráfico ou no mapa. Geralmente a resposta está lá. Pessoal, como é que eu começo a identificar? Quando é que eu começo a visualizar isso? Pela legenda. Então vai para a legenda, porque ali você vai ter toda a informação necessária para responder o gabarito. Então a dica, o aluno olhou o gráfico, vai na legenda. Vai na legenda. Não fica nem muito na moda do gráfico. Não olha os dados, vai na legenda para depois observar os dados. Os dados, então vamos lá. Então nós temos 3 dados aqui. Eu tenho na cor laranja a mobilidade ativa. E me diz o quê? Bicicleta, patinete, caminhada. O que isso me refere? Opa, um modal menos poluente e melhor de saúde. Entendi. Então eu já tenho aqui a modalidade que a UEMA tende a querer com uma certa. A UEMA tende a estar inclinada pela sustentabilidade. Entendi. Então eu já fico de olho.
No azul, eu tenho o transporte público, e aqui talvez tenha pegadinha. E nós somos levados a entender que o transporte público ele é melhor ambientalmente falando. De fato, ele tem a tendência de ser melhor porque você diminui a quantidade de veículos de combustão, ou que ali tem a questão dos combustíveis fósseis, rodando nas ruas. Então, se eu tenho um ônibus, eu consigo tirar pelo menos 20 carros de circulação. Eu tenho uma redução na poluição, mas eu ainda não tenho o ideal. Porque ele tá poluindo. Porque ele continua poluindo. Ele tá consumindo combustíveis fósseis. Mas aqui você tem um ponto positivo, que é a questão da diminuição dos congestionamentos. Então, para quem sabe aí o CTB, para quem estudou o CTB, Código de Trânsito Brasileiro, sabe que um dos objetivos do trânsito é o quê? É você ter a livre circulação, você ter a fluidez. Então, se eu tenho um transporte público de qualidade, eu tenho, obviamente, uma maior fluidez no ambiente urbano, no trânsito. É algo que não vemos aqui, por exemplo, na nossa ilha. Né? Por quê? Porque você tem ônibus precários, você tem a questão do transporte público precário, você não tem opções, então as pessoas tendem a pegar seu carro próprio. É verdade. É verdade. Né? Então, aqui a gente tem que levar cuidado com esse azul, tá? Porque ele tem um lado bom, positivo, ambiental, mas ele tem um lado logístico perigoso. Perigoso. Tá? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. A gente já observa isso. E olha a letra I, o C, né? Que é o carro. Perceba, senhores, que o carro é um transporte privado. Então, se eu tenho muitos carros circulando, eu tenho as duas problemáticas. Eu tenho a problemática do poluentes ambiental, pela questão da queima de combustíveis fósseis, e eu tenho o congestionamento, eu tenho a não fluidez do trânsito. Verdade. Então, percebe que aqui a UEMA vai vê-lo como o quê? O vilão. Vilão. Não é uma questão econômica, eu tenho um carro, eu adquiri o carro, não vai ser isso. Então, se eu já observei isso, agora eu posso observar o valor do gráfico. Eu já sei o que a UEMA vai entender como pejorativo, já vou entender como a UEMA entende como positivo. Entendi. Então eu já vou para a questão tendo uma noção do gabarito que ela vai provavelmente cobrar. E é isso, porque a UEMA sempre tende a repetir as mesmas perspectivas. Geograficamente falando, ambientalmente falando, sempre é do mesmo jeito, não muda. Tá? Sempre é assim. Então vamos lá. Ó. Considerando os parâmetros de impacto ambiental dos transportes, olha aí, o impacto. Tá? E da busca por um planeta mais sustentável. Não tem erro. Tá, senhores? Na análise do gráfico, é possível compreender e perceber que prevalecem 3, 4 e 7 meios de locomoção que emitem mais poluentes e com custo mais alto para as pessoas. Sobe lá, por favor. Mostra o gráfico. E 3. Olha quem está em maior proporção. Carros. Carros emitem mais poluentes. Professor, mas tem um maior custo? Claro que tem. Quanto mais eu rodo com o meu carro, mais eu gasto com combustível e mais eu gasto com manutenção. Então bate sim. Olha qual é o outro aí. 4. Olha aí na Europa. Quantos por cento tem carro? 44%. Continua acima do azul, continua acima do laranja. Concordo. E o 7, olha a quantidade lá na Oceania, 75%. Letra A é o gabarito. Então, percebe que você compreendendo que o carro aqui como vilão da sustentabilidade, você nem precisa ler as outras. Por quê? Porque você já tem uma noção do que a UEMA está cobrando. Então, ele te deu 3 números em que os valores de carro, ou seja, aquele que ele vai considerar como vilão da sustentabilidade, vai ter como a maior probabilidade de ser contra a sustentabilidade. Mas aqui eu quero chamar a atenção, principalmente da letra C, talvez porque o aluno pode ter batido o olho e confundido. Olha o que diz: 2, 5 e 6, meios de locomoção que promovem maior qualidade de vida para o planeta e benefícios financeiros para as pessoas. Bora lá. 2. Você tem o quê? Olha só. Transporte público. Perceba que entre a mobilidade ativa e o transporte público não é o que oferece a maior questão de benefício para o planeta. Então, aqui o aluno pode, mas é transporte público e tal, traz mais benefício que o carro, mas não da mobilidade ativa. Então, talvez aqui, e aí eu vi alguns relatos de alunos que poderiam ter confundido nessa interpretação, tá? Então, para que não houvesse esses erros, a gente já, observando a legenda, já entende que a perspectiva da UEMA é mais voltada Gostei dessa sua dica da à legenda. mobilidade. Gostei. Tá? Muito. Mobilidade. Isso serve, pessoal, para figuras, isso serve para mapas, isso serve para gráficos,
O EMA tende a ter esse comportamento. Ô, galera, aí, ó, a dica que o professor Gabriel entregou pra vocês aqui, a dica de ouro aí. Tá? Então, sim, Questão vai. fácil. Percebe que, mais uma vez, nenhum conceito profundo de geografia. nada profundo. Nada. Interpretação pura. Isso é O verdade. aluno que observou as cores, poxa, se ele tivesse a noção que o carro é mais poluente, tem um maior custo, ele resolve. Pronto. Tá? Tranquilo? Então, questão cravada com fácil. 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 Questão fácil. Fácil. Meramente interpretativo. Meramente Meramente interpretativo. interpretativo. Nenhum conceito de geografia. Nada. Nada. Mirabolante. Nada. Nada mirabolante. Vamos pra questão 30? Vamos. Vamos lá. Galera, aí a questão 30, né? Essa foi a questão que os alunos muito choraram. Eita, Os que choraram, eu vou logo falar, limpar o coração. Os que choraram foram que não assistiram a revisão, Isso. tá? E não acompanharam as minhas aulas, tanto respondendo as questões dos últimos meses, quanto a minha aula, que eu sempre divido aí praticamente em 3 grandes partes de hidrografia do estado do Maranhão, tá? Nas minhas aulas de hidrografia do estado do Maranhão, um dos assuntos mais completos que nós temos de geografia, nós dividimos as bacias hidrográficas maranhenses, falando rio por rio. Tá? Olha aí, Olha aí, ó. UTI, Olha aí, ó, a edição UTI, aí, ó. Olha a edição aí, ó. não deixa eu mentir. Olha aí. Ô, aluno, olha aí, aluno. E ele é testemunha. Ele é testemunha do que eu vou falar agora. Né? Ele é testemunha do que eu vou falar agora. Nas aulas, eu sempre divido as chamadas bacias hidrográficas limítrofes, as bacias principais e as chamadas bacias secundárias. Como é que a gente categoriza isso, professor? Bacias limítrofes são aquelas em que os rios pertencem ao Maranhão, mas também pertencem a outro estado. Então, o Maranhão não é o único dono desse rio. Ele vai percorrer por 2 territórios. Nós temos, por exemplo, o Rio Gurupi, que é o rio ali de divisa entre o estado do Pará e o estado do Maranhão. E nós temos o Rio Parnaíba, que, por exemplo, também é o rio que divide o estado do Maranhão e o estado do Piauí. E aí eu sempre costumo dizer que o Maranhão é quase o quê? Uma ilha fluvio-marinha, né? O que é quase uma ilha fluvio-marinha? E os meus alunos não vão deixar eu mentir, que nós tendemos a acreditar, que a tia Maricota nos ensina na aula, que ilha é uma porção de terra rodeada de água por todos os lados. Isso é certo ou errado? Errado, porque cima e baixo também é lado, né? Então, na verdade, ela é permeada, ela é rodeada de água, somente isso, não por todos os lados. Então, o que eu quero dizer? O estado do Maranhão é praticamente rodeado em todos os lados, não somente permeado, por rios, tirando a Chapada das Mangabeiras e tirando a Chapada das Mesas. Então, por isso que nós somos quase uma ilha. Entendi. Tá? Então, nós quase somos uma ilha fluvio-marinha. Flúvio de rios e o marinho, porque ao norte nós temos o Oceano Atlântico. Entendi. Então, o estado do Maranhão, nessa categoria, ele é único. Então, por isso que Entendi. hidrografia para o EMA é primordial. Porque nós temos aí muitos rios e nós não fazemos parte do polígono das secas. Então, o estado do Maranhão, na questão de chuva, de pluviosidade, na questão de seca, nós estamos fora. Nós Cara, estamos isso aí é à uma parte. questão, né? Nós estamos à parte. Questão, bem. É. Aí Gabriel, que eu não sabia, ó. só que Não sabia essa viagem aí. te interrompendo. Claro. Mas eu me lembrei da expressão de um professor, eu acho que da UEMA, Rios, Sim. que ele dizia que o Maranhão é a Mesopotâmia brasileira, Perfeito. Perfeito. porque era cercado de rios por todos os lados. E aí, você está falando de uma porção fértil, que você tem o rio Tigre e Eufrates, que na analogia você está falando do Gurupi e do Parnaíba. do Parnaíba. E o Maranhão está ali no meio. Então, Exatamente. é perfeito. Então, ele pode ser tanto como Mesopotâmia brasileira, e a UEMA já utilizou esse termo, Sim. como uma quase ilha fluvio-marinha. Então, ele pega o aluno um pouquinho mais prevenido. Meu Deus, o que é o flúvio? O que é esse marinha? Então, está Entendi, explicado por entendi. isso. Pronto. Então, nessa questão aqui, ele está falando de rios da geografia maranhense. Então, nós temos esses limítrofes e nós temos os rios principais, que nós trabalhamos aqui nas nossas aulas, 4 rios. E nas minhas aulas, professores, eu gosto de fazer o mapa. Eu não sou bom desenhista, mas eu gosto de fazer... entender. Mas é para isso. Porque a UEMA, e aqui é outra dica, tá? Outra dica para o aluno que vai fazer a UEMA ou que já tem feito a UEMA, observe. A UEMA, ela é muito visual. A UEMA gosta do seguinte, ela te dá um mapa, bota um pontozinho e pergunta o que é ou aonde fica. Então, se você faz um mapa
e coloca os rios, a tendência é que ela cobre onde esse rio fica e você consiga acertar uma questão fácil é quase 100%. Entendi. Porque a UEMA tende a fazer isso em geografia. Coloca um ponto e diz onde é que é isso, qual é o nome desse ponto, o que é essa cidade, só. Então, por isso que é importante o aluno sempre fazer os desenhos, mesmo que esteja feio, para que você treine o visual. A UEMA tem esse comportamento. Nas aulas de hidrografia de rios principais maranhenses, nós trabalhamos 4 rios. Nós trabalhamos o Munim, na parte leste para oeste, tá? No Munim, Itapecuru, Mearim e Pitaré. Todos esses rios são chamados de rios genuinamente maranhenses. Por que genuinamente maranhenses, professor? Porque eles nascem dentro do nosso território, tem a nascente do nosso território, e desaguam de forma exorreica, isto é, no oceano, dentro do nosso território. Então, eles são genuínos, coisas que os limítrofes não são, porque nós dividimos. E tem importância estadual, né? Então, esses 4 rios que eu falei, ele tem importância estadual. E nós falamos das bacias secundárias. Nas bacias secundárias, eles têm importância mais local, que é o Maracaçumé, Pericumã, Turiaçu, Rio Periá, Rio Preguiças. Todos esses rios a gente trabalha falando de características deles, tanto de forma geral quanto de formas específicas. E quando a gente fala de cada um dos rios, senhores e senhoritas, nós falamos muitas vezes o tamanho. Então, o aluno meu, que não precisa ser professor de geografia, só precisa gabaritar, quando ele olha o primeiro texto, ele só precisa ler a primeira linha. Por quê? Porque a UEMA te deu a quilometragem. O maior rio genuinamente maranhense é o Itapecuru, com aproximadamente 1.100 a 1.050 quilômetros, exatamente como a UEMA diz. Então, tu não precisa ler o resto. Entendi. Né? Então, por quê, professor? Porque isso é uma questão de velocidade. Você vai ter inúmeras outras questões para responder de outras disciplinas. Não fica... Então, muitas vezes, você não precisa ser professor de geografia e não precisa ensinar o examinador. Só precisa responder. Eu digo isso para eles. Então, o aluno que bate o olho treinado numa questão e identifica o gabarito, para mim é suficiente em questões muito simples como essa. Ah, professor, mas eu não percebi a quilometragem. Também tem a perspectiva da segunda dica que a UEMA deu. Nascente no Parque Estadual do Mirador, na porção centro-sul do nosso estado, que é o chamado Centro Dispersor de Águas. Por que dispersor? Porque ele espalha. Os 4 rios principais maranhenses nascem justamente na área centro-sul. Então, todos eles nascem praticamente no mesmo lugar. Então, é dali que tem a dispersão das águas, que é o Parque Estadual do Mirador. Quem é esse primeiro rio, professor, que nós estamos falando? Itapecuru, sem dúvida. Tá? Então, o primeiro rio é o Itapecuru. E aí, como o professor já disse, por eliminação, tu já tem a letra D. Não já precisa tem a letra ler o D, resto. né, cara? Olha aí, uma questão que você responderia lendo uma linha. Uma linha, Olha o cara. tempo que o aluno economizaria. Isso é verdade. Ah, professor, mas eu ainda não confio no gabarito do senhor. Passa para o texto 2. Olha lá no final da primeira linha. Divisa com Piauí. Qual é o rio limítrofe de divisa do Piauí? Parnaíba. Então ele teria acertado a questão e nem precisava ler o resto. Né? Então, assim, esses bizus, essas dicas, mas ao mesmo tempo embebidas de informação, que faz um aluno diferencial responder e se preocupar com uma questão rápida. Uma questão rápida. E que ele responde com certeza. Tá? Então, gabarito, letra D, sem dúvida nenhuma, Itapecuru e Parnaíba. Quero fazer um adendo também que foi comentado, porque uma das obras falava muito a respeito de rios, né? E falava muito do rio Anil e do rio Bacanga. Então, nas últimas aulas e na revisão, eu trouxe uma questão de rio justamente porque foi uma das indagações dos alunos a respeito. Sim. E aí, realmente, foi cobrado. Foi cobrado, então, uma questão de Foi rios. uma questão tranquila, uma questão fácil, mas foi considerada, professores, por incrível que pareça, a mais difícil. Difícil. Foi considerada a mais difícil. Foi mesmo. A mais difícil. Então, assim... Não, o senhor explicando aqui, pra mim não pareceu difícil, Uma questão mais... Não sei pro senhor. Pareceu. Pra mim, não. Então, assim, se o aluno tivesse, pelo menos, ali a perspectiva do tamanho e da nascente... Ele não, porque se fosse um assunto... Gabriel explicando aqui, eu olhando aqui o texto 2. Na hora que eu bati o olho ali, ó. Mesmo para quem não soubesse a questão. Olhou ali, divisa do Piauí.
Já mata. Já mata. Parnaíba. E a Parnaíba, UEMA foi tão bondosa Por eliminação. por eliminação. não Não repetiu os repetiu, rios. eu percebi. Então, Não repetiu os rios. foi assim uma questão assim que o aluno tinha que economizar tempo. É daquela que ele dá aquele respiro e diz, meu Deus, então eu tenho tempo. É. Né? Então aqui a UEMA foi muito E bondosa. eles não quiseram nem complicar a vida dos alunos, Não quiseram. repetindo ali Parnaíba em alguma outra alternativa. Isso. Porque dava pra Exato. deixar Porque mais aí ia dificultar um pouquinho mais, né? Exatamente. Então eu não Mas é aceito isso. que um aluno que não faltou às aulas tenha errado essa, tá? Não pode. Então, professor, letra D, com certeza. Letra D. Isso. Então a questão foi considerada difícil aí pelo povo. Assim, foi mais difícil. Geografia. Meu Deus, professor, quando eu li muitas informações. Até hoje ainda estou pensando na questão, Até hoje, sonhando. Aluno equação não errou essa. Aluno equação não errou essa. Com certeza, Dudu. Temos mais questão? Temos, eu acredito. Temos. Aí, Qual? eu acredito que tem uma questão da UEMA aí em sociologia. Desculpa, geografia em sociologia, acho que é a 33. 33? Não, acho que é a 36. 36. Bote a 36 Nossa. aí. Pronto. 36. É essa aí, 36, que vai falar a respeito de energia limpa. Olha, mais uma vez, sustentabilidade. Né? A UEMA traz essa questão da sustentabilidade. E aí nós temos aqui a sustentabilidade um problema muito sério, porque ninguém consegue conceituar a sustentabilidade de fato. Então eu gosto de dizer para os alunos que para responder qualquer questão de sustentabilidade, você tem que fazer para si 3 perguntas. A primeira pergunta, de que forma eu posso desenvolver a minha sociedade economicamente para que ela tenha progresso? Segunda pergunta, de que forma eu posso desenvolver minha sociedade para que ela tenha progresso, desde que eu respeite o meio ambiente e dê a possibilidade de que as gerações futuras usufrutem também desses recursos? E terceiro, de que forma eu posso fazer com que os impactos ambientais, utilizando esses recursos naturais para que haja progresso, e eu consiga, ao mesmo tempo, lucrar, porque esse é o modelo econômico que nós temos, nós não podemos ser hipócritas, mas, ao mesmo tempo, eu possa dar a chance da natureza de se recuperar. Se eu tenho essas 3 perguntas, eu consigo observar qualquer questão de sustentabilidade, porque sempre vai estar rodeando essas 3 perguntas. De que forma eu tenho um progresso? Porque o aluno acha que sustentabilidade é contra o lucro. Não é. Porque se eu tenho a sustentabilidade sendo utilizada para as empresas, a Coca-Cola não vai deixar de vender os seus produtos, por exemplo, para que haja sustentabilidade. Ela vai dar uma forma de preservar o meio ambiente e, ao mesmo tempo, continuar lucrando. Seja pelo marketing, seja por produtos inovadores, mas ela vai continuar vendendo. Entendi. Então, a gente não pode ser hipócrita e pensar que uma empresa grande vai falir para proteger o meio ambiente. Verdade. Não podemos. É triste É dizer, triste, mas é assim que está rodando. É. Então a gente precisa juntar essas 3 perspectivas. E dentro da sustentabilidade, eu tenho a questão da energia solar e eólica. E aí eu gosto de falar para os meus alunos mais uma vez. O que é energia limpa? Aí o aluno diz, é aquela energia que não suja. Professor, isso é óbvio. Nem sei. Entendi. Eu posso, por exemplo, limpar o meu quarto, mas posso garantir que 100% das impurezas estarão eliminadas? Não. Não. Então, o que eu quero dizer quando o aluno pega essa visão? Que não existe nenhuma atividade humana que não gere algum índice de poluição. Poluição. Professor, mas energia solar polui. Polui, professor? Claro que polui. Exemplo, as placas solares são recursos que você não tem reutilização. Entendi. A partir do momento que ela é descartada, você não consegue recuperá-la. Então, ela é um resíduo sólido. Entendi. Você poluiu. Entendi. Então, ela tem prazo de validade e a eficácia dela é limitada. Nós, hoje, com as melhores placas que nós temos, só conseguimos absorver mais ou menos 75% de toda a energia. Então, ela não é 100% eficaz. Entendi. Então, a eólica também. A eólica, por exemplo, gera, por exemplo, muitas vezes... Também, né? Claro. E existe, inclusive, alguns moradores na região Nordeste que estão com problemas psicológicos por causa da poluição sonora das hélices. E ela joga também um pó, Sim, um pó um vidro, Prejudica. alguma coisa assim. prejudica a questão migratória das aves. Isso. Então, não posso dizer que não há impacto. Não tem impacto. Então, energia limpa, pessoal aí de casa, professores, é aquela que polui menos do que os modelos convencionais. Que suja. E, no caso, os combustíveis fósseis. Ela é uma alternativa, percebe? A palavra alternativa não é substituta, ela é uma opção. Então, a gente precisa desmistificar esses termos, né?
Então, quando eu falo da energia solar e eólica, eu tenho que entender que traz benefícios, mas ela também tem as suas questões prejudiciais. Tá? Então, é sempre bom o aluno chegar com a orelha em pé quando pega uma questão dessa. Então, é o seguinte, olha só. Em matéria jornalística, a situação que caracteriza a relação ambientalmente sustentável entre a população da ilha de Lençóis e a natureza do local é o seguinte. Então, aqui está falando da questão da utilização desses locais mais distantes a respeito das energias, tanto solar quanto eólica, como uma forma alternativa. Porque a energia que eles usavam de forma regrada, a regra, era o quê? Eram geradores movidos a óleo. Então você tinha ali a questão de combustão, então você tinha a questão de poluição. Tá? Então diz o seguinte: qual é a relação dessas energias eólica e solar com a questão sustentável com a população da ilha e a natureza do local? O isolamento natural da comunidade pelas condições geográficas? Não. O sistema de energia solar e eólico utilizado na vila, que é justamente a questão da alternativa. Ou seja, uma questão que está praticamente repetindo o que o texto está falando, que o aluno depreendeu. Preservação da lenda de Dom Sebastião, não. Turismo de aventura promovido pelas poucas povoadas e atividade econômica pesqueira desenvolvida pelos empresários maranhenses. Se os senhores lerem o texto, nenhuma dessas alternativas chega a ser citada. Uhum. Então, você tem, muito obviamente, a letra B. Então, uma questão muito fácil, da mesma forma, não cobrou questão de energia limpa, que foi só uma explicação. Outra interpretativa, professor. Então, Outra questão interpretativa. muito fácil. Muito fácil também. Fácil. Então, assim, o EMA realmente, nesse ano, foi Uma mãe. uma mãe. Uma mãe. da Uma humanas. Uma Da mãe, humanas. cara. Sem Uma mãe. estudar, ser bem sincero. Sem estudar muito, o cara resolve. Respondia. Respondia. Só prestou atenção nas aulas, escutando, ele pegava isso aí. Pegava de boa. Entendeu? De boa. De boa. Então, finalizamos. Finalizamos, professor. Fechou, assim. Finalizou a Eu, história. Everton, eu acho que tem Tem mais alguma? uma de história. Eu Veja acho que aí, tem. vamos lá, qual é? Eu acho que deve ser a 39. É uma, E aí, é uma 39, vamos ver. sobre a Constituição. 39. É uma de então história. Vamos lá, senhor. Vamos lá. Então, Questão isso aí. 39. Ó, galera boa. É uma questão sobre a Constituição de 88 e a relação com os direitos dos povos originários, né? A questão indígena. E é uma questão bem pertinente. Ao longo das aulas, eu sempre vinha falando com eles: olha, a questão das constituições, isso é muito provável que caia. E eu sempre perguntava, no intercurso das aulas, eu sempre perguntava assim, sobre as constituições do Brasil, né? Quantas constituições nós já tivemos? E a galera tal. E sempre que possível eu comentava alguma coisa de alguma constituição, né? Então, ao longo da história, nós tivemos 7 constituições. 7 textos constitucionais. 7 textos, né? 7. Uma outorgada na época do Império. Inclusive, existe uma diferença que eles não. Assim, eu explico sempre na aula. A diferença entre outorgar e promulgar a Constituição. Então, nós tivemos 2 constituições outorgadas e 5 promulgadas. Outorgar é quando a Constituição é imposta sem a aprovação de uma Assembleia. A Constituição de 1824 foi outorgada e a Constituição de 1937 foi outorgada. Promulgada é quando a Constituição é apreciada e aprovada por uma Assembleia Constituinte. Então, as 5 constituições que tivemos, as demais, as outras 5, foram promulgadas, né? E dessas constituições, 5 tratam sobre a questão indígena. A Constituição de 1824 não aborda. A Constituição de 1891, que foi a nossa primeira Constituição republicana, também não aborda nada sobre a questão indígena. A Constituição de 34 toca timidamente na questão. A de 46 também toca timidamente. A Constituição de 37 também aborda a questão sobre o direito à terra, né? Inclusive, essas 3 constituições que eu citei, elas se referem aos indígenas como silvícolas, né? Era o termo que era usado na época. A Constituição de 46 também toca timidamente. A de 67 também. E aí nós tivemos a Constituição de 88, que foi a Constituição que teve assim uma maior abrangência e uma maior preocupação sobre a questão indígena.
que vigora até hoje e que é chamada de a Constituição Cidadã, exatamente por conta da amplitude que ela teve em relação às causas sociais e às questões sociais, né? Agora é interessante conhecer o contexto dessa Constituição, da promulgação dela, porque ela ocorreu exatamente na transição da ditadura para a democracia. Então, o Brasil tinha acabado de sair da ditadura em 85, estava no processo de distensão política ainda, né? E aí nós tivemos o primeiro presidente civil eleito por voto ainda indireto, que foi o Tancredo Neves, que faleceu antes de tomar posse, e aí quem assume o lugar dele? José Ribamar Costa, né? Mais conhecido aqui no Maranhão como José Sarney. E o Sarney? Sarney. Então ele assume a presidência em 85, né? Quando a Constituição de 88 foi promulgada, ele era o presidente. Em 86 vieram as eleições gerais para governadores e deputados e tudo, e aí o Congresso elegeu 559 parlamentares. Foram esses parlamentares que convocaram a Constituinte para a elaboração da... Quer dizer, Sarney convoca a Constituinte para a elaboração da Constituição, e são esses 559 parlamentares que irão discutir o texto, votar e aprovar. Agora é interessante porque essa Constituição teve uma ampla participação da sociedade, dos grupos sociais, dos sindicatos, dos representantes sociais, e aí, claro, entra a questão indígena, né? Os indígenas, as populações originárias se mobilizaram para aproveitar aquele momento de redemocratização do país e reivindicar direitos e lutar por aquilo que eles lutaram há tanto tempo. E uma das questões aí seria a questão da terra, né? Da posse da terra, enfim. Então, é uma questão fácil. É uma questão fácil, né? Até mesmo o próprio texto que foi inserido na questão já nos dá um norte, né? Porque ele fala ali da Constituição, e aí, aqui no final, por exemplo, ele diz, passando a reconhecê-los em sua integralidade, sem uma perspectiva de integração reducionista, que era o que acontecia com as constituições anteriores, né? Estabelecendo seus direitos e suas garantias. Esses, no entanto, não são respeitados em sua completude e efetivamente. Aí ele coloca aqui no comando da questão. A mudança que se refere o texto, sobretudo ao tratamento dado aos povos indígenas na Constituição Federal de 88, está relacionada com a luta. Aí vem as opções, né? A luta, letra A, dos povos indígenas. Aí sim, nós tivemos uma grande mobilização naquele momento de lideranças indígenas que aproveitaram esse processo de redemocratização, né, para lutar e lutar por representatividade e lutar por aquilo que lhes era direito. Que encontrou ressonância, ou seja, que encontrou apoio e força no contexto da redemocratização, né? E aí as populações indígenas, os povos originários, aproveitaram aquele momento de abertura política e aproveitaram o momento da Constituinte para lutar por seus direitos, né? No dia 1º de fevereiro de 87, né, a Constituinte começou seus trabalhos. Eles duraram assim um ano debatendo, analisando, discutindo o texto, e no dia 5 de outubro a Constituição foi aprovada. Quem liderava a Assembleia Constituinte era Ulisses Guimarães, do PMDB à época, e sob os auspícios e a batuta de José Sarney. Exatamente. E aí, rapaziada, seria a letra A, sem medo, né? A letra B, de aculturação dos povos indígenas, que facilitou a adequação. Não, nunca foi. Né? De a luta interétnica entre os povos indígenas, que fortaleceu a construção de uma hegemonia indígena. Isso também não ocorreu. Dos povos indígenas pela assimilação social, que possibilitou a valorização. Também não, porque tem a ver com o texto e tem a ver com o contexto da época. E letra E, da criação de entidades dos vários povos indígenas, que promoveu a divulgação da existência dos chamados ressurgidos. Isso também não tem nenhuma relação com o que está posto no texto. Então, até por eliminação dava para responder a questão. E seria a letra A, sem medo. Show de bola. Mais uma fácil? Facílima. Pronto. Facílima. Finalizamos? Finalizamos.
Galera, aí hoje a gente concluiu, né? Hoje respondemos, hoje debatemos aqui várias questões, os professores aqui, professor Lira e professor Gabriel, hoje deram uma aula aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês gostaram dessa aula? Compartilhe, siga aí o canal do Curso Equação, tá bom? Professores, podem falar aqui uma mensagem aí, última mensagem para esses alunos. Começa aí, professor Lira, Opa! né? Pode olhar aqui para essa câmera aqui. Dá um salve para eles aí. Beleza, galera. Salve aí para todo mundo. O que nós temos aqui a desejar a vocês é que o resultado, né, seja positivo, que vocês tenham feito uma excelente prova, que tenham gabaritado, principalmente nossa área aqui, né, Gabriel, de humanas, e que todos aí tenham êxito e que naquele fatídico dia, né, o dia tão esperado, o dia do resultado, o nome esteja lá na lista. E nós estamos aqui à espreita e à espera, né, de um convite para o churrasco depois. Eu tô até de regime já. Então, Até de regime. eu vou entrar hoje. Eu tô liberado, eu tô liberado. Não, pô, Gabriel aqui já tá de tá boa, no Gabriel país. aqui tá de Gente boa. Isso aí. Aí a gente só tem a desejar a vocês sucesso e êxito na aprovação e no resultado final. Pessoal, também agradecer aí a presença de cada um, você que está assistindo, você que esteve com a gente aí durante todo o ano. E eu sempre digo para os alunos, e eles não vão deixar eu mentir, que o sucesso de vocês é o nosso sucesso. Você sendo aprovado, você faz com que o nosso nome também seja levado a outras pessoas que também compartilham do sonho de vocês, também do curso, do nosso trabalho, porque nós, de fato, desejamos para você a aprovação, que você realize seu sonho, porque a gente trabalha com sonhos. Você está aqui buscando o seu sonho, buscando uma melhoria na sua vida, na vida da sua família. Então, nós aqui desejamos que você tenha feito uma boa prova, que tenha logrado êxito nos seus objetivos, tenha fechado aí as nossas disciplinas, sobretudo, né, geografia e história, e que, claro, a gente possa ser convocado aí, convidado para o churrasco. Com certeza aí a gente vai aparecer com muita satisfação. Valeu, galera, forte abraço. E aí a gente se vê aí, se Deus quiser, quando vocês estiverem aprovados. Amém. É isso aí, galera. Então, finalizamos hoje essa análise aí bem profunda, um raio-x, bem profundo aí, de história e geografia, né, de todas as questões aí. Então, observamos aí que os professores travaram aí questões, só questão fácil, a resposta estava lá nas alternativas, né? Então, o que desejamos para vocês é que vocês sejam aprovados, tá bom? E que Deus esteja com vocês. Tá bom? E vão ficar aguardando o convite aí pro churrasco. Opa! Beleza? Até mais, pessoal. Até o próximo. Valeu. Tchau.